Na aula de hoje a gente vai tratar aqui de sutura mecânica aberta. Eu vou dar alguns parâmetros para vocês desse tipo de material e na próxima aula a gente fala de sutura laparoscópica, né? Então, sempre lembrando nossos comunicados aí, né? Que aqui a gente quer pessoas que queiram aprender, trocar experiência, contar boas histórias, né? E evoluir de alguma maneira aí. Sempre no final a gente tem tido a nossa resenha aí, né? Tão famosa. Daqui a pouco ela vai virar famosa aí. Esse material também tem e-book. A boa notícia é que acho que até sexta-feira, no mais tardar no início da semana que vem, o e-book vai estar na mão. Agora, finalmente, que foi uma trabalheira, tirar todo o material aí das mãos do pessoal aí, tirar toda a parte que não interessa e deixar só realmente o que é importante para vocês aprenderem. Então, a aula de hoje a gente vai falar o quê? Cirurgia aberta. A gente vai falar de grampeador linear só grampeador, só circulares e hemorroidário, né? Eu comento aqui algumas utilizações dele, mas a gente vai ter a aula de grampeador aplicado às especialidades, né? Na cirurgia geral, na oncologia, na gastro. A gente vai falar um pouquinho mais. Mas a aula de hoje é grampeador linear, é a cirurgia aberta. Porque na parte de grampeadores, a gente também tem uma aula específica que é do grampeador, da parte laparoscópica, que aí é um outro tema, uma outra temática aí que a gente vai tratar, né? Vamos lá, que ainda tem pessoal chegando, então dá uma travadinha aqui, mas vai. Primeira coisa que vocês precisam entender, né, do ponto de vista técnico, né, quando a gente fala de suturar, a gente tem duas formas hoje clássicas aí para sutura. A manual, que vocês conhecem bastante, e a sutura mecânica, através de um mecanismo que vai fazer o mesmo papel que é suturar. O que é suturar? Suturar é o ato de você unir tecido, manter ele coaptado até que ele cicatrize, né? Até que o tecido cicatrize. A sutura convencional, que a gente teve aula, vocês conhecem bem, ela tem a mesma função ali de aproximar tecido, ligadura, reforço geral. Com a sutura convencional, é um material de baixo custo, né? Um material barato, que é conhecido aí há mais de 150 anos, baixo custo mesmo, fácil de usar, e tem uma força têncil comprovada, né? Os fios já foram testados em inúmeras especialidades e ele vem realmente sendo utilizado aí como material aí de excelência. Já a sutura mecânica, no Brasil, é algo de uns 20 anos para cá. Eu vou contar um pouco a história dela aqui rapidinho, mas ela tem ela tem 4 funções aí básicas, que é aproximar ou coaptar o tecido. Ela tem essa função de coaptar órgãos internos para restaurar a sua função. Então, a gente vai perceber algumas cirurgias que eu tenho que retirar lá estou falando de trato gastrointestinal, tenho que tirar uma porção e eu preciso restabelecer a função do trato gastrointestinal, então eu faço o reparo com uma sutura mecânica. Pode ser, ou posso usar para fazer uma hemostasia, ou mesmo para facilitar a manipulação de tecidos. Então, vou trabalhar na cavidade, preciso fazer algum isolamento de tecido, alguma coisa. A sutura mecânica ela é muito importante para esse uso aí. Aí aqui tem uma história, né? Uma história desde vamos abrir lá de aqui, 1908. O doutor... Não, aqui não abre. Deixa eu pôr no mute aqui. Pronto. Desde 1908, ali com o Dr. Hammerhut, lá, que é o cirurgião húngaro que desenvolveu as primeiras suturas mecânicas, os primeiros dispositivos mecânicos que vocês possam imaginar naquela época. Mas dos problemas dessa sutura naquela época que eram realmente eram de aço, muito pesadas, umas estruturas muito grandes, né, de difícil manuseio, né? Mas eram aquelas suturas que realmente naquela época ajudaram bastante a cirurgia a se desenvolver o que ela é hoje. Então, a partir de 1908 ali para frente que a coisa começou a andar. Aí depois, em 1924, com esse Dr. Pat Alada também. Tá ruim o áudio, pessoal? Só alguém comentou aí que o áudio tá ruim. Tá dando falha aí? Só para... Não, aqui tá normal, né? Não, né? Tá ok, normal, né?
Que às vezes uma ou outra internet de algum de vocês aí pode dar uma falha ali, como deu na minha aqui. Então é isso aí. Aí em 1934, na Alemanha, começou a usar os primeiros sutura tipo grampeador. Em 40, os russos começaram a trabalhar melhor as cirurgias abertas, e a partir da década de 80 para frente ali, né, principalmente a partir da década de 80 ali para frente, que a coisa começou a andar muito mais rápido. No Brasil, de meados de 2000, ali 90, final da década de 90, início de 2000, que você começou a ter a utilização mais fortemente aí no Brasil, em termos de material de sutura mecânica. Mas a coisa importante que vocês precisam ter, que eu já repeti em outras aulas e falo aqui novamente, é o legado que foi deixado, né? Por exemplo, o primeiro princípio em termos de grampeamento é o grampo fazer esse formato, que é essa geometria B aí, para que você tenha aí uma realização de uma sutura mecânica. O grampo, que é essa peça aqui de aço que vem normalmente, o material na verdade é titânio, né? O material é titânio. Então esse material, quando ele está no grampeador, ele está com esse formato aqui, esse U para baixo aqui, ou C para baixo. Então ele vem nesse formato. Quando ele faz o grampeamento, ele bate lá no batente e faz esse formato que é essa geometria B aí, que é B-form, que a gente fala. Então o ato de fazer esse fechamento é uma das propriedades que o grampeador tem. Depois, na laparoscopia, eu vou falar de uma novidade que tem no mercado, que é uma outro tipo de geometria que foi falado aí, que alguns grampeadores têm, mas não é o foco de hoje. Mas tem já uma evolução nessa geometria B aí, né? Então, no próximo da laparoscopia, eu mostro um slide com uma novidade dessa geometria nova aí para fazer o fechamento do grampo. Mas, por enquanto, aqui, vocês têm que entender esse básico aqui. Então, o que o grampeador vem? O grampeador ele vem com várias grampos. Cada carga tem tamanhos diferentes, né? As cargas menores de 1 milímetro aí, as vasculares, as intermediárias tecido médio, e as mais grossas para tecido mais espesso, né? Então, na hora que fecha, você tem fechamentos aí de 1 milímetro a 2 milímetros. Hoje no mercado, isso é o base, de 1 a 2 milímetros. A gente já percebe na laparoscopia que você tem fechamentos de 0,75 até 2,5, 2,8 de fechamento. Então já teve uma evolução na laparoscopia, eu falo disso um pouco mais. Mas o importante é o grampeador para ser considerado... Eu não sei se é só para mim, mas o áudio não está chegando não, tá? O áudio tá ruim aí, pessoal? Aqui tá normal, né? Normal, né? Normal. Normal. Ok. Que às vezes a intermitência de sinal, né? Então para chegar no nível de fechamento adequado, ele tem que começar a formatar daqui para frente, né? O ideal é daqui, ó, desse aqui para frente, né? Então esse aqui é o que a gente considera que o fechamento e o grampeamento está adequado. O grampeador, quando não fecha nesse formato, ele acaba tendo dificuldades aí, sangramentos e dificuldade aí para poder fechar o tecido ali e grampear, né? Só um minutinho aqui. Eu não estou ouvindo muita coisa. Meu áudio, acho que todo mundo está fechado, gente. Às vezes tem um pessoal que está com áudio ruim aí, mas o áudio está fechado de todo mundo. Voltando aqui, uma coisa importante que vocês precisam saber também, que eu acho que é fator, para a gente pensar que a indústria vai e oferece o grampeador, que é uma novidade. Mas a equipe, né, o cirurgião e a equipe, vocês, tem que saber o mínimo de manusear, né? Tem que saber aí como manipular e como trabalhar com os grampeadores, né? Precisa saber se essa pressão é suficiente para que, por exemplo, pequenos vasos passem entre as linhas do grampo, permitindo aí a manutenção vascular, ou seja, fechou,
o grampeamento também não pode estrangular o tecido, senão você tem isquemia ali no tecido. Que a sutura mecânica isolada, ela pode ser que ela não seja hemostática também. Muitas vezes você vai ver fazer a sutura mecânica e às vezes dá pontos de reforço também ali, porque às vezes teve um pequeno sangramento, ou às vezes cauteriza um pouco, não sei quem já viu na prática, né? E aí, nesses casos que houver realmente sangramento, fazer o que a gente comentou aqui, fazer essa eletrocoagulação ou mesmo dar os pontos ali, porque eu acho que é muito, muito importante, né? Para quê? Para que você evite as complicações aí, né? Se for um sangramento pontual, você já meio que resolve na hora ali, né? O sangramento, existem, né, vários estudos já mostraram que o sangramento ele ali é uma intercorrência mais simples, é fácil de resolver ali na hora. Agora, se tiver uma fístula ou uma estenose, já é uma complicação mais grave e você vai ver de forma mais tardia, ou seja, o paciente vai estar fechado, vai para o quarto, vai para a recuperação, lá 2, 3 dias, ou vai para casa e às vezes tem uma complicação em casa por conta de um mau fechamento do grampeador e do grampo, né? Então, por isso, muito importante entender bem aí o funcionamento deles. Aqui começa aquelas coisas que a gente sempre fala que é importante para a gente avançar. É preciso entender que existem grampeadores lineares, que eles, que eles fazem? Eles podem ser cortar, que nem essa linha preta aqui ó, no meio, e grampear, ou ele só pode, ou ele é esse do lado aqui que só grampeia. Tá? Então ele pode ser, se ele é linear, ele está cortando em linha reta, e aí ele pode cortar e grampear dos dois lados. Ele separa o tecido, corta ele ao meio e grampeia as partes que ficaram. Ele pode ser com 2 linhas de grampo, que na verdade são 4, né? 2 e 2, ou eles podem ser de 3 em 3. Né? Ter mais linhas de grampo garante uma melhor hemostasia do local e um melhor fechamento, né? Do tecido ali. Então, ele pode ser um linear cortante, ou ele pode ser só um grampeador linear, ele não corta, ele só grampeia, que é já esse do lado aqui, ó. Tá vendo? Então, o do lado esquerdo aí, vocês estão vendo na tela, ele corta e grampeia, e o do lado direito aqui, né, que eu tô passando o mouse ali, ele só grampeia. Tá? E o fechamento, o princípio é o mesmo. O grampo vem aberto, né, e aí ele faz esse fechamento. Normalmente esse tipo de grampo aqui ele é titânio, tá? O material dele aí é titânio, não é aço. Né? Pessoal, fecha o áudio para mim, por favor, aí, para não atrapalhar os colegas aí. Quem às vezes esqueceu o áudio aberto aí. Então, ele pode ser um grampeador que só grampeia e não corta. Então, ele linear, cortante, grampeia e corta, ou ele só grampeia. E a gente tem os circulares, né? Que corta e grampeia na formato circular. Como que seria aqui? Né? Então, o que eu já expliquei aqui. Corta e grampeia, só grampeia, com 2 ou 4. Como que seria isso? Como a gente falou de novo. Ele é de 2 linhas de grampo. Na verdade, é que ele é 2 em cada lado. Ele é de 3 linhas de grampo. Ele é de 3 em cada lado. Ou então, ele é o que é o do lado direito aqui, que só são 2 linhas de grampo aqui. No caso, né? Em algumas situações mais raras, alguns grampeadores são com 3 linhas aqui, ó, também. Mas é muito mais comum de 2 linhas de grampo. Ficou claro essa parte aqui, pessoal? Dá um sim lá no chat lá, porque eu tô passando aqui, são coisas importantes para vocês terem em mente aí. Dá um hello no chat lá, sim. Ok, tá entendido? Não, Nélio, não entendi. O que é o linear? Linear cortante, ele corta, né? Repetindo de novo. O linear, ele pode ser cortante e grampeamento, corta e grampeia, ou ele só grampeia. Quando eu estou diante de um grampeador que ele corta e grampeia, eu estou separando estruturas. Eu quero pegar uma parte ali de qualquer tecido interno ali e quero remover. Eu quero, às vezes, vou separar ele. Então, ele vai cortar, vai separar os tecidos e vai grampear. Quando eu quero só juntar tecido,
e eu não preciso cortar nada, só estou juntando ele, eu vou e só grampeio. Então eu tenho os grampeadores que só grampeiam, ele não corta. Então, corta e grampeia e só grampeia. Eu vou passar eles aqui mais para frente. Só para entender esse ponto, né? O que é importante aqui é entender essa questão de linhas, tá? Ah, ele é de 2 linhas de grampo. Não quer dizer que é uma de cada lado? Não. É que é 2 de cada lado, que na verdade são 4. Se for 3 linhas de grampo, é que é 3 em cada lado, 6, no caso do cortante aqui. Se for só o grampeador, ou 2 ou 3 linhas de grampo. Mas o mais comum ainda é de 2 aqui, né? Como eu sempre tenho que passar aula para vocês com tudo que tem de informação e a última tecnologia, eu passo as informações mais, vamos dizer assim, mais atuais, né, para vocês aí. Da mesma forma, o circular que a gente falou. Ele corta e grampeia aqui com 2 no desenho, mas pode ser que tenha uma terceira linha aqui também. Pode ser com 3 linhas de grampo. Sempre, pessoal, o grampeamento é sempre para dar maior segurança na hora que você faz a anastomose ali, o fechamento. É realmente que você quer, lembra que você quer realmente não ter problema de fluido sair? Eu quero fechar. Se é circular, eu quero juntar duas partes tubulares, juntar ali e não ter nenhum problema de vazamento. E você imagina você fazer uma anastomose de intestino, por exemplo, e tiver um vazamento. Acho que você vai ter uma complicação gravíssima, né? Que é uma sepse aí, que na maioria das vezes aí você leva o paciente ao óbito, né? Tá? Um outro ponto que a gente falou lá, que eu mostrei para vocês, naquele desenho das alturas dos grampos, é importante vocês entenderem que existe um padrão desenvolvido pela indústria para facilitar aí a solicitação dos grampeadores. Então, geralmente sempre que a gente fala de grampeador, é grampeador e carga. Alguns a carga vem separado, outros a carga já vem no próprio grampeador. Já vem acoplado, você não precisa ter carga separada, eu vou mostrar aqui. Mas é importante que vocês entendam que para cada tipo de altura ou de tamanho de tecido, né, de espessura de tecido, você tem um tipo padrão de grampo, de carga. Por exemplo, carga branca, 1 milímetro, tecidos finos, vascularizado, aumento, mesentério. O azul é 1,5 milímetro, o fechamento dele, quando fecha aquele geometria B, você tem ali com 1,5, né, e 2, que é a carga verde. Então, aquele fechamento que faz é justamente para... Então, para cada carga, a hora que você vai fazer uma cirurgia lá, vai usar o grampeador, eu vou explicar dos grampeadores aqui, você vai ter ali você vai acabar fazendo uma separação de quantas cargas vai usar. O cirurgião vai usar qual? Vai usar 3 cargas azuis, uma verde ou 2 brancas. Para cada cirurgia é um padrão, né? Tem um padrão. Quando eu entrar na especialidade ali nas cirurgias, eu falo mais ou menos o que está recomendado, mas isso às vezes pode ter uma variação de cirurgia para cirurgia pouca, mas o padrão é sempre, vamos dizer assim, que é tabelado essas cores, né? Meio que padrão do mercado. Carga azul, carga verde, o tamanho delas tem que ser exatamente nesse formato que a gente está dando aqui. 1 milímetro para o branco, 1,5 para o azul, 2 milímetros para o verde, tá? Que é aquele fechamento lá da geometria B. Que o tecido é muito fino, ele não pode. Se o tecido é muito fino e ele fechar demais, ele estrangula. Se o tecido é muito grosso e ele não conseguir fechar, o tecido fica aberto, né? Então fica vazando ali. Tem áudio aberto aí, né? O pessoal às vezes esquece de colocar. Pessoal, põe o áudio aí no mute, por favor, que atrapalha os colegas. Se eu dar um mute aqui, eu acabo desligando até o meu aqui, né? Aí esqueço, começa a falar, né? Bom, uma coisa que é importante salientar para vocês é a questão das anastomoses, né? Que eu acho que isso aqui também já não vocês já veem bastante aí os tipos de anastomose, tem várias aí, término, terminal, quando eu estou ligando porções finais, látero terminal, uma porção lateral com uma final, e uma látero-lateral quando você está juntando porções laterais aí como no desenho. Vou mostrar aqui uns exemplos aqui do grampeamento, na prática.
sempre que eu admito uma... Peraí. Aí, aqui. Então, aqui uns exemplos de anastomose, por exemplo, látero-lateral. Você vê que faz 2 furos aqui no intestino, aí você vai entrar com um grampeador. O grampeador, eu vou mostrar, ele se separa, né? Então, você entra com uma parte. No caso desse grampeador aqui, ele é um grampeador e cortador ao mesmo tempo. O que está se esperando dessa cirurgia aqui? Separar essas 2 partes. Então, ele vai cortar e vai separar as partes ali, porque ele é um grampeador e cortador. Né? Aqui alguns outros exemplos aqui que a gente vê, né, de grampeador e cortador, né? Então aqui, ó, tá fazendo látero-lateral, tem vários laterais aqui, né? Aqui um exemplo de um só grampeador, aqui é só grampeador, é um outro formato, eu vou mostrar, tá? Não se preocupe que os próximos slides tem os grampeadores aí na tela aí. Mas mais ou menos fica esse formato que tá aí que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, ele fica mais ou menos esse formato aqui quando está unido, né? Aqui, por exemplo, os circulares. Então, você vai ter o circular, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão perceber que, neste caso aqui do circular, você tem uma ogiva que vai entrar pelo abdômen e tem uma outra parte dele que se separa, que entra pelo reto. Então, você vai fazer a anastomose dessa parte final do reto aqui, do reto. Então, você vai entrar, uma parte da ogiva vai entrar pelo abdômen e uma outra parte vai entrar pelo reto e vai fazer a anastomose no final, né? Então, no caso aqui, a gente está falando de término terminal, que é eu vi alguém ia fazer uma pergunta aí. Tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer? No final a gente passa a aula gravada aí pro onde vai ficar lá. Vai ter, nos próximos dias a gente vai ter disponível o YouTube do Galera da Pinça, vai ter um monte de aula lá que eu estou disponibilizando, tá? Fiquem tranquilos aí. Porque eu sei que às vezes falha bastante para uns a internet, né? Então a gente vai ajustar para vocês aí. Um outro ponto aqui é o látero terminal, né? Então tá vendo que tá pegando a parte lateral aqui com o terminal. Então para ficar esse movimento aqui, né? E aí, bom, Délio, falou um monte de observações aí de características, de tipos de anastomose, como que é o comportamento do grampo, como que funciona. Mas e aí, quais são os tipos de sutura mecânica que existem no mercado? O primeiro deles aí é o grampeador linear, é o mais comum na cirurgia aberta. Eu fiz questão aqui de colocar várias marcas com diferentes estilos aqui de material, mas o princípio é o mesmo, né? Grampear, cortar e grampear, né? Uma coisa importante você ver que tem cores diferentes. Uns o grampeador é branco, outro é um azul, um azul, o outro é preto, né? Tem uns fabricantes que são totalmente pretos. É para vocês não assustarem aí quando vocês veem, tô acostumado tanto com, de repente chega um preto. O princípio é sempre o mesmo, né, em termos de aplicabilidade, né? Ele vai grampear, ele vai cortar, né? Geralmente esse tipo de grampeador, eles são separados, né? Eles são separados eles são separados entre eles, né? A carga aqui, como é que ela funciona, né? Aqui, então, o que a gente tem aqui desse grampeador aqui, cortante linear? A carga é essa parte azul aqui, ó. Algumas empresas a carga já vem no grampeador, a primeira. Porque esse é o tipo de grampeador que vocês vão trabalhar trocando a todo momento a carga. Vai ter cirurgias que vocês vão ter que trocar 2, 3, 4, 5, 6. Se for uma bariátrica aberta, você vai ter que trocar 5, 6 vezes a carga. Então, a cor por exemplo, isso aqui é uma carga azul. Né? Acho que está no desenho aí bem claro, azul, né? Estou olhando aqui no celular. Então, aqui é uma carga azul. Então, a carga azul ela é de 3,8. Aí é para tecido médio, é a mais comum, né? Qual é os tamanhos disponíveis, né? Do grampeador? Que é esse tamanho aqui, ó, do grampeamento. De 55 ou 60. O comum é 55, 75, 95. Mas tem o de 60, o de 80 e o de 100. Que é a variação do mercado. Essa variação de 5 milímetros
Ah, o grampeador menor é o de 55 ou de 60. O grampeador intermediário ou é 75 ou é 80. O grampeador maior ou é 95 ou é de 100. E aí varia de cada fabricante aí, mas essa diferença de 5 milímetros acaba não interferindo tanto. Ah, Nélio, mas qual é o mais utilizado? Qual que eu vou ver mais na cirurgia? É o de 75, 80, né? De novo, tem empresas que é de 75, tem empresas que é de 80. Então é esse intermediário que é o mais utilizado, tá? A carga mais utilizada na cirurgia aberta é a azul. A azul é sempre a mais utilizada. Para a maioria dos tecidos, a azul é a mais comum. Mas a gente tem também a verde, né? Uma coisa que é importante vocês saberem também. Então eu falei que algumas empresas a carga vem já, a primeira carga já vem no grampeador. Algumas empresas não. Algumas empresas não, o grampeador em si vem sem carga. Então tem que se solicitar, tem que fazer uma solicitação à parte das cargas. Então prestar muito bem atenção nas empresas aí se vem com carga, se não vem com carga. Um outro ponto super importante para vocês aí porem asterisco, cuspidinha, post-it, o que vocês quiserem para lembrarem tem grampeadores desse nível aqui, dessas empresas aqui, que a gente pontuou aqui para vocês, eu não falei que ele é um cortador e grampeador. Então, algumas empresas aqui, a faca que corta, aquela faca que vai cortar o tecido, ela é no grampeador. Outras é na carga. A faca vem na carga. Então, qual é a diferença disso? Então, se a faca está no grampeador, toda vez que você troca uma carga nova, aquela faca ainda é a mesma. Então, vou fechar um tecido aqui, vou fechar um outro tecido ali, vou fechar um outro, a faca está no... Então, essa faca que acaba passando por vários tecidos ali, se está contaminado ou não, ela vai passando para todos os outros. Tem várias empresas no mercado que já adotaram o conceito de faca nova cada vez que troca carga. Além de facilitar o corte, toda vez que eu estou fazendo um grampeamento, eu não fico passando bactérias de um tecido para outro ou vice-versa. Eu fico sempre usando uma carga nova, né? Importante para vocês saberem também, né? Nélio, mas como é que eu coloco essa bendita carga aí quando ela vem sem? Aí eu vou ter que fazer como é que fala aqui, sempre para colocar essa carga do grampeador linear, se essa carga azul aqui não tivesse nele aqui, o primeiro lugar que vocês têm que fixar a carga para ela entrar é na porção distal aqui, na ponta. Então você vai colocar, então o grampeador está aqui separado. Eu vou colocar a carga sempre na porção distal, que é na ponta aqui, e depois você abaixa ele na parte de baixo do grampeador. Então é sempre da porção distal para colocar, porque tem uma regra, porque se você tentar colocar o contrário, então aqui, né, a carga está nesse pedaço todo aqui, daqui até aqui, certo? Daqui aqui a carga só, certo? Para colocar ela é sempre dessa parte distal, da ponta para a parte interna, né? Então você vai fazer assim, né? Você coloca da ponta e abaixa ela, que ela encaixa. Para retirar, é o contrário. A última parte que você colocou, abaixou, é a parte que você vai levantar e vai retirar ela. Se tentar tirar pela ponta aqui da frente, vai ter dificuldade. Então é a mesma coisa. Coloquei pela ponta distal e aí apertei a proximal, abaixei. Para retirar, aperto, levanto a proximal e tiro fora a carga. Então é uma dica aí que a gente dá para não se perder aí na hora da colocação. E muito cuidado, muito cuidado. Essa é uma dica que eu já vi muito instrumentador se acidentar. Porque às vezes pega alguma marca de grampeador de qualidade ruim, a faca, quando ela corta, quando ele coloca para frente, ela corta, quando ele traz de volta, que é essa borboleta aqui, esse botão aqui dessa lateral aqui, que alguns tem dos dois lados, é ambidestro ali, né? Que você pode acionar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Tomar cuidado que na hora que volta, a faca vem junto ali na carga. E na hora de retirar,
algumas fábricas não têm um mecanismo de segurança, que é como se fosse uma espécie de uma capa que quando o grampeador é desacionado, finaliza o grampeamento, ele tem alguns grampeadores têm uma capa que protege essa lâmina. Muitos falham, né? Essa capa não encapa, não fecha ali por cima da lâmina, e aí na hora que você for trocar a carga ali, você vai com uma rapidez, porque quer fazer rápido, você mete a mão na lâmina ali e faz um talho na mão, e eu já vi vários acidentes nesse ponto aí. Então toma um pouco de cuidado no manuseio desse tipo de grampeador por conta disso, né? No mais, esses grampeadores aqui não tem muito segredo ali, é mais essa questão de montagem, né? A montagem dele, quando vocês vão colocar ele um com o outro ali, pegando de novo ali o mesmo exemplo aí eu estou montando o grampeador como um todo. Então, digamos que esse aqui é o grampeador inteiro. Como que eu monto ali? Tem empresas que você monta pela parte de trás aqui, ó. Por essa parte aqui, ó. Do fundo dele. Você junta o fundo aqui e aí abaixa ele. Tem outras que é pelo meio, que é por essa parte aqui, ó. Aí, infelizmente, não dá para eu mostrar para vocês, porque só na prática, lá no dia, que vocês precisam ter uma explicação, de repente, da empresa que está fornecendo material. Mas ou é por essa parte de trás, ou é por esse meio aqui. Você coloca pelo meio e faz atrás. O desacionamento, geralmente, tem um botão. Esse botão preto aqui, que você apertou ele levanta e suspende e separa o grampeador, né? Mas acho que são algumas ideias, tá, gente? Eu acho que não... Ele tem disponível com 2 linhas de grampo, que são 4, na verdade, 2 e 2, ou com 3. O mais comum é o de 2, tá? O de 3 são acho que 2 empresas no mercado que tem com 3 linhas de grampo. Tem um detalhe também importante que eu posso também dar aqui para vocês, que é super dica mesmo, né? Esse grampeador aqui, ó, que vocês vão ver na prática, se depararem com ele aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, não sei se o desenho está muito pequeno aqui, ó. Ele tem uma coloração aqui, ó, verde, dourada e azul aqui, ó. Existe um grampeador no mercado que ele tem a carga é regular. Você usa uma única carga e regula-se a altura aqui, ó, pelo próprio grampeador. É uma única empresa no mercado que tem esse dispositivo. Então você regula ele não precisa trocar carga, né? Na verdade é carga única, cor única, só que você regula a altura dos grampos ali. Então você consegue regular a altura do grampo. Vocês vão perceber que o próprio grampeador tem a coloração ali, as 3 colorações ali no próprio grampeador. Então você vai trocando a carga só porque realmente você tem que colocar grampos novos, mas a regulagem da altura, lembra daquela altura? Branco, 1 milímetro, azul 2, 1,5 e verde 2 milímetros, ele já tem no próprio grampeador. Você não precisa ficar trocando para carga branca, azul, verde. É uma carga única, de cor única, que vocês conseguem utilizar. Pessoal, tá entendível esse ponto? Coloca no chat aí para mim. Sim, 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 não, tenho dúvida, repete. Tá de acordo? Porque eu acho que eu tenho que ser realmente bem conciso em falar todas as oportunidades do mercado e as últimas tecnologias, porque eventualmente vocês podem se deparar, né? Pode se deparar com o grampeador esse é a faca, é no grampeador. O outro é a faca, é na carga. O outro a carga é separado, né? Por cor e é separado. O outro grampeador não vem com carga, o outro vem com carga. Por isso que eu falo, gente, de verdade, de coração aberto aqui para vocês aqui. Muita gente olha esses treinamentos, quer fazer uma única vez e depois falar, tipo assim, já fiz minha parte, né? Já dei a minha contribuição ali porque assisti a aula. Mas só para um simples grampeador, olha quantas diferenças técnicas existem, né? Vem com o grampeador, não vem com faca na carga, não vem. A carga azul, não, o outro a carga já embutida no grampeador, o outro aciona de um jeito.
será que fazendo uma aula dessa está tudo certo? E acho que para eu resumir 6 horas de aula em 1h30, se assistir uma vez, você acha que já sabe tudo? Não dá para saber. Não dá. Eu já treinei inúmeras pessoas, é contínuo, é o que vocês estão fazendo, o pessoal repetindo aí, né? Tem alguma pergunta do chat ali? Deixa eu ver. Ah, Guiomar perdeu toda. Que a Edilene fez alguma pergunta, Edilene, ali? Colocou uma interrogação? Não, né? Guiomar, depois tem que pegar a aula gravada ali e acompanhar os próximos aulas também. Mas eu vou gravar, galera da Pinça lá no YouTube, eu vou disponibilizar as aulas lá, tá? Então, esse é o grampeador linear cortante, né? Que eu acho que é muito legal vocês terem essa visão. Ó, e olha um detalhe aqui também que eu não falei aqui, quase passando batido, ó. Tá vendo aqui geralmente os grampeadores eles cortam 60, não, o grampeador de 55, 60, vai de 60. Ele vai cortar 60 e vai grampear 62, 63 ou 64, depende de cada fabricante. Nélio, Edilene está pedindo para você repetir. É isso que ela está falando. Pediu para você repetir o que você falou anteriormente. A parte de... Precisa ser um pouquinho mais específico, só para eu entender o que eu preciso repetir aqui. Não entender o que é a questão de cada grampeador, das cargas, porque, como eu falei, o grampeador ele tem várias formatações. Ele vai ter o grampeador que ele vem com carga, outro sem carga. Se lembrar, gente, é basicamente 3 tipos de carga que eu tenho que ter ali, para não complicar tanto agora. Carga branca, azul ou verde, tá? Tecido fino, médio ou grosso. O mais comum é o médio, o azul. São os grampeadores, são as cargas azuis, tá? A questão da montagem que eu falei para vocês ali, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu coloquei para carregar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa posição aqui que ele fique parado aqui, a câmera. Para facilitar aqui, ó, né? Você tá com 2 fotos, Nélio. Eu vou tirar essa daqui, pronto. Fica nessa daqui que eu tô aparecendo aqui, tá? Essa daqui, beleza. Né? Beleza. O grampeador aqui, ó, gente, é o seguinte, ó. A carga eu falei para vocês, imaginando só aquele pedaço ali, ó, olhando para a tela lá, só o pedaço que vai a carga aqui, ó. Esse aqui é o pedaço da carga aqui, tá? Se a carga é distal, para colocar a carga, coloca na parte distal aqui, conecta e abaixa a parte proximal, que é a parte do meio aqui. Para retirar é o contrário, né? Então pega a última parte que você colocou, levanta ela e empurra para frente e retirou a carga. O grampeador, imaginando que isso aqui é o grampeador inteiro, é a parte inteira, as duas, é o grampeador de ponta a ponta aqui, ó. Ele é desse tamanho aqui. Tem empresas que só você conectar a parte do fundo aqui do grampeador, de trás aqui da manopla, voltei. Só conectar a manopla aqui, a parte de trás, ó. Aqui acho que estou conseguindo ver melhor. Ele é só, aí você coloca a parte de trás e abaixo ele conecta. Algumas empresas é no meio aqui, ó. É no meio, você tem que conectar o meio primeiro e abaixo, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Nesse aqui é esse aqui, ó. Então depende da marca, não dá para eu dar para vocês aqui a marca A, vocês não vão na prática lá, tem que ver o representante da empresa lá, que geralmente eles estão na cirurgia, para mostrar para vocês ali o manuseio, né? Botar na mão de vocês e manusear ele ali. Mesmo que eu tivesse com o grampeador na minha mão aqui, vocês teriam dificuldade de entender, porque depende de cada marca, né? Por isso que eu falo, tem que assistir mais de uma aula, né? Tem que assistir, tem que estressar o assunto para poder lá na hora lembrar. Então é carga azul, branca, azul, verde. Se a faca é na carga ou no grampeador, se a faca é no grampeador ou na carga. Terceiro, no caso aqui tem uma empresa específica, que é essa de cima aqui,
que a regulagem é carga única, mas a regulagem de branco, azul, verde é no grampeador. Então, a carga é de uma cor única, e aí a regulagem de altura do grampo, se vai pegar um tecido mais fino, médio ou grosso, depende da regulagem aqui. Né? Esse é um outro ponto. Que mais que eu posso lembrar para vocês aqui? 55, 60 é o pequeno, 75, 80 é o médio, 95, 100 é o grande. Né? O mais comum é o 75, 80. A carga mais comum é azul. Eu acho que, resumido, é isso. Para lembrar assim de bate-pronto aí. Inclusive é o mais cotado nos portais, né? Não, é o mais procurado. É o mais procurado pelo mercado. É o mais usado mesmo, tá? A maioria das cirurgias aí é ele que usa, né? Tá bom, pessoal? Beleza? Show? Então, ali... Aí, aqui, alguns pontos dele aqui, ó. Aqui é o que eu já falei, né? Servem, né, não só para os potenciais lineares, né? Não só para suturar, mas também para realizar anastomoses, a presença da lâmina que corta o tecido ao mesmo tempo em que a sutura é realizada pela oposição sequencial dos grampos, são de grande utilidade na execução de gastroenteroanastomose ou enteroenteroanastomose, cirurgias que demandam um grande número de suturas. Por exemplo, você pega as gastrectomias, as bariátricas, que você tem que fazer muita sutura. Hoje, com o grampeador, com a sutura mecânica, ficou muito mais operacional, muito mais rápido a cirurgia, né? Você coloca lá, apontou lá, juntou, grampeou, acabou, cortou e realizou a cirurgia, enfim, né? Então, é um produto que usa bastante ali. Aí, algumas especialidades que a gente colocou ali, o gastro e oncologia são os que mais usam, colectomia, gastré, esofagé. Lembrando, tem alguém com áudio aberto. Pessoal, curte aí, por favor, dá uma olhadinha aí. Bem prático aí para os colegas e eu também não vou ficar ouvindo ruído aí, por favor. E quando a gente falar de cirurgia de grampeador aplicado, como a gente faz na sutura, daí eu mostro aqui por especialidade, passo cirúrgica, e eu mostro ali a utilização, tá? Aí é que eu dei alguns exemplos, né? A opção da carga azul, tecido padrão, intestino delgado, intestino, esôfago, fundo da parte do estômago, ou a verde ali para intestino grosso, reto, né? Na cirurgia de pelve ali, que está trabalhando também reto, vai tecido mais grosso, geralmente carga verde, porque o tecido é mais espesso, né? Então, tudo tem a ver com tem uma aula que seria legal até que compartilhássemos até com médicos, né, da área de cirurgia geral, que os caras, muitos deles não têm essa visão, que é gerenciamento de tecido, né? Que é saber por tipo de tecido, trabalhar mais na cavidade abdominal, obviamente, né? Mas trabalhar os diversos tipos de tecido e as diversas espessuras de tecido para você trabalhar melhor as cargas. Porque se o cirurgião escolhe errado, então um tecido muito fino, uma carga muito grossa, a carga fica sobrando, não fecha legal. Se o tecido é muito grosso e a carga é muito pequena, ele estrangula o tecido, porque ele vai querer esmagar porque ele é pequeno, o grampo, né? Então você vai realmente ter aqueles problemas que a gente falou. Então o gerenciamento de tecido é uma aula também que seria muito importante estarem participando, né? Aqui a parte dos grampeadores lineares, que é esses de cima aqui, que os de cima aqui ele só grampeia nesse formato aqui, também é linear porque porque grampeia na parte linearmente, ele não corta, tá? Ele só linearmente, que é esses de cima aqui, e os de baixo que são muito parecidos, que são que ele corta e grampeia, só que eles são essa bigorna aqui que a gente chama aqui do grampeador, ele é curva. Você vê, ele não é reto igual esse de cima aqui, ó. Né? Ele não é reto. Por quê? Olha que interessante. Isso aqui é muito utilizado em cirurgia do baixo reto ali. É muito difícil de acessar com um grampeador reto ali. Porque às vezes você tem que... para você chegar no reto... Oi no mute aí, pessoal, por favor. Você... Peraí.
Deixa eu voltar aqui com... Voltou. Então, esse tipo de grampeador, nesse formato, tipo uma pistola, que é um grampeador linear, tem ele só para grampeamento e corte. Então, que é a aplicação, né? Aqui já é um grampeador mais pequenininho. Ele é de 30 ou de 45. Ele grampeia tecidos menores, né? O outro a gente falou a partir de quanto? 55, 60, 75, 80, né? 95, 100. Aqui já é menor, de 45, de 30. Então ele grampeia de um tamanho menor. Pode ser utilizado esse na falta daquele outro modelo. Pode utilizar esse? Dependendo do tamanho da sutura a ser feita, pode ser utilizado esse, né? Mas o mais comum realmente esse aqui é muito usado realmente na região da pelve, baixo reto, porque não tem sentido ter essa haste aí. Essa haste toda aí, o grampeador, é para você entrar na região pélvica ali, que é uma região muito profunda, né? E quando ele não é curvo assim, ó, como o de baixo aqui, ó, como esse de baixo aqui, que essa bigorna é curva, olha que coisa mais louca, vocês vão entender. Às vezes, se o cirurgião não tem esse grampeador na mão, ele só tem o de cima, ele não tem essa opção do de baixo, que é uma região muito difícil. Muitas vezes ele acaba amputando o reto ali, porque ele não tem esse tipo de grampeador na mão ali, porque o acesso é ruim, é complicado, ele não tem essa curvatura para poder fazer um afastamento e fazer lá embaixo mesmo, fazer a sutura. Então tem casos que o cirurgião acaba optando por, às vezes até por amputar o reto, porque não tem um grampeador adequado. Veja a importância de entender grampeadores, gente. Veja a importância de entender grampeadores de cirurgia aberta, que a gente está aí há 20 anos, mais de 20 anos já com esse produto no mercado, né? Não é uma revolta, tá? Mas é uma situação que é evitável, né? Poderia ser evitável se a gente realmente conseguir levar esse conhecimento adiante, né? Beleza? Dúvidas aqui? Tá, acho que o som tá beleza, né? Estamos ouvindo aí, estamos fortes aí. Firmes e fortes. Aí aqui é aquela mesma situação ali. Então, como é que ele é? O reto e o curvo, né? Geralmente eles têm... geralmente é com uma manopla. No caso desse de baixo, que é com duas, é porque realmente ele tem duas, porque ele corta e grampeia, né? Então, por isso que ele tem duas manoplas no de baixo. O de cima é só grampeamento. Eu aciono ele e grampeio. Pum, né? Geralmente, a carga, nesse caso, gente, aí é uma coisa legal. A carga já vem... tem a carga separada dele, né? Existe essa carga que você consegue trocar ela, mas geralmente só usa uma carga. É muito comum usar... É muito raro usar mais que uma carga. Então, praticamente, para você trocar... no caso do de cima, é carga azul. De baixo, aqui é carga verde, né? Aí você precisa de uma carga verde, põe carga verde, troca. Esse aqui, para tirar aqui, é só você... Essa parte aqui é só você levantar ela. Levanta ela, você puxa ela assim, levanta ela, a maioria deles é só suspendendo essa parte da carga ali. Essa carga é como se fosse um Lzinho, né? Você coloca ali em cima e você precisa tirar, você joga ela para cima. Ela é um pouquinho dura, mas ela sai ali, né? Geralmente tem o botão aqui de abertura, tem de abertura, né? No caso do de baixo aqui tem dois botões, porque um é corte e outro é grampeamento, né? Então acaba utilizando com 2 ou com 3 linhas de grampo, enfim, né? Beleza? Dúvidas aqui? Posso seguir para o próximo? Beleza? Grampeador linear é tranquilo, né? Aí mesmo esquema, né? Carga azul ou verde, o curvo. Geralmente o curvo usa mais a carga verde mesmo, que é o mais comum para baixo reto. Aqui entre os circulares que eu falei, grampeamento e corte circular. Né? Como é que funciona esse tipo de grampeador? Aqui eu coloquei de novo as variedades de marcas existentes no mercado, né? Esse grampeador aqui, geralmente ele é composto dessa parte do grampeador mais essa ogiva aqui. Opa! Essa ogiva aqui, ó. Aqui tá melhor para a gente ver aqui. Essa ogiva aqui, você abre ela e aí ela se desconecta.
Ah, Nelly, como é que eu tiro essa ogiva do grampeador? Primeiro de tudo aqui, vamos lá no grampeador. Essa borboleta aqui de trás, geralmente todos eles têm uma borboleta, essa borboleta aqui, essa alavanca aqui atrás, essa parte preta aqui, que você gira ela por completo. Então, quando você começa a girar ela, ela vai separar a ponta da ogiva lá. Então, quando a ogiva sair toda para fora, que ficar desse jeito aqui, ó, do slide anterior, que ficar desse jeito aqui, toda aberta, aí que você consegue tirar, tá? Porque se ela estiver junto e conectada ali, você não consegue tirar a ogiva. Então, primeiro você abre o grampeador. Você abre o grampeador por essa parte aqui de trás. E aí desprende a ogiva. A ogiva, gente, geralmente ela é colocada pela via abdominal, né? Então, eu tô fazendo ali anastomose do intestino ali. Então, eu tô uma parte, o grampeador vai entrar pelo reto, por isso ele tem esse formato circular. E a parte da ogiva vai entrar pelo abdômen. Tem alguns cirurgiões já experimentando até, não por cirurgia aberta, até fazendo laparoscópica, né? Colocando a ogiva por via laparoscópica, ali faz uma incisão um pouco maior ali, mas faz via o máximo possível utilizando da laparoscopia para facilitar, né? Então, de novo aqui, você abre primeiro pela borboleta aqui, e aí a ogiva aqui vai começar a se desprender. Então, você começa a girar ela, aí a ogiva vai começar a se desprender do material, né? E aí, uma vez que você conectou a ogiva numa parte do intestino, que nem aquele desenho inicial que a gente fez, a outra parte que entra pelo reto, elas vão se encontrar. Uma vez que elas se encontrarem, você vai fixar a ogiva de novo no grampeador e vai girar para fechar e fazer a aproximação ali do tecido. Na hora que fazer a aproximação do tecido, que ele estiver totalmente aproximado, você vem aqui e dispara com essa alavanca aqui. Ela tem uma travinha de segurança aqui, ó, vermelha, que é uma travinha de carregamento, né? Então aqui tem vários tamanhos, a gente já fala ali onde eles são aplicáveis. Então esse grampeador também é muito simples. Não tem troca de carga, a própria ogiva ali já é a carga. A carga na verdade não está na ogiva, né? Está nessa parte preta aqui, né? Então, a própria parte preta aqui já tem a carga aqui embutida. Você não precisa se preocupar se é carga verde, azul. A única coisa que vocês não precisam se preocupar é o tipo de tamanho. Que aí você tem vários calibres, várias espessuras ali, né? Então, a gente tem ali o calibre mais utilizado ali nas anastomoses esôfago-jejunais é de 25 milímetros. Se eu estou falando de anastomose colônicas, né, do cólon, você usa o de 29, que é o mais grosso. E aí, então, tem calibres de 23 a 33, né, como eu mostrei no slide anterior aqui, ó. 21, 22, 23, na verdade até 34, né? Tem um de 34 aí, que é uma empresa nova que chegou no mercado com um de 34 também. Mas o mais comum aqui, o que usa ali? É 25 e 29 são os mais comuns ali. Tá? No caso de gastroplastia, normalmente você utiliza lá você faz uso na aberta, né? Você faz muito nas gastrectomias, você faz o uso do grampeador linear. O linear lá que é utilizado, tá? Em última, tem uma situação que é que eu vou falar na laparoscopia e eu mostro melhor onde tem algumas exceções, mas o mais utilizado é o linear lá. Aqui é as cirurgias de cólon, de esôfago jejunais. Então tem algumas coisas ali que... Beleza? E um último grampeador circular é o de hemorroida, o hemorroidário, que também ele é muito parecido com esse circular, né? Ele é um pouco parecido, só que essa ogiva aqui ela não se desprende. Como ela é utilizada ali só na porção do reto, ali nos prolapsos, essa parte aqui ela não se desprende, ela fica conectada o tempo inteiro com o grampeador, mas é a mesma coisa, você vai abrir pela essa parte aqui da borboleta que você vai girar, você vê que todos têm uma borboleta, né? Ó, essa borboleta para você girar, a ogiva vai abrir ali, e aí na medida que ela abre ali, aí você vai colocar no reto, tem uma técnica específica para isso. O grampo já está nela, já está nessa ogiva, e aí vem com esses montes de componentes aqui. Tem esses
acessórios aqui que são para colocar no reto, para o médico auxiliar o médico na hora de fazer a sutura, tem uma técnica específica. Esse material aqui, na hora que ele faz a sutura ali, que ele dá um ponto para fixar a ogiva, ele fixa a ogiva com o quê? Com pontos ali, para ele fixar a ogiva. Eu sei que é difícil de eu estar explicando, você está memorizando ali, mas ele fixa com a ogiva com pontos, e aí passa os pontos por dentro do grampeador e sai aqui nesses orifícios aqui, ó. Tá vendo os orifícios aqui do grampeador? E aí essa parte aqui dessa hastezinha que serve para você puxar o fio para fora. Eu vou ver se dá tempo de fazer um vídeo aqui para mostrar isso para vocês. Mas a essência é a mesma, cortar e grampear, com 2 ou com 3 linhas de grampo, né? O mais comum desse aqui é de 29 a 34, né? 29, 31, 32, 34, sendo 32, 34 os mais utilizados aí, né? Ele também tem essa válvula de segurança aqui, o disparo é único, né? Um disparo só. Aqui em cima, todos esses circulares, eles têm nesse slide dá para ver melhor, nessa parte de cima aqui, é um regulador dessa pressão da geometria B, né, do B-form lá, para regular a pressão que o cirurgião quer no tecido ali. Ali em cima ele consegue ver qual é o ponto exato em que a pressão está adequada ali. Então ele tem um visual, uma parte aqui no grampeador que ele consegue ali ajudar ele a melhor visualizar. Tá? Certo? Alguma dúvida aqui, não? Todos os grampos aqui que são utilizados para fazer os grampeamentos internos são de titânio, tá? É o material mais utilizado. 99% das indústrias são titânios, né? Que é o material mais inerte e tal, né? Aqui um slide só para vocês terem uma ideia, é o grampeador de pele, né? Que é um grampeador aí também, que é o skin stapler aí, que utiliza, são grampeadores de pele. Esse aqui, esse aqui é só para pele. Vai fazer estrutura de pele ali para ser rápido. Geralmente ele vem com 35 grampos. Os grampos são de aço nesse caso, não são de titânio. Nesse tipo aqui é de aço, porque aí é externo, você não vai deixar no paciente, você vai aplicar ele e depois você vai retirar, né? Então esse é um tipo de... Aí tem os vários modelos que também são grampeadores, mas são cutâneos, só de pele, né? Um slide que a gente coloca aí só para vocês entenderem ali o que tem. Aí para o grampeador de pele tem que ter o extrator aí. É importante que o médico, na hora que vai pensar em colocar um grampeador, tem que depois ver se a indústria aí fornece um extrator específico para ele poder depois retirar esse grampo, né? Para facilitar. Dá para tirar com duas... dá para retirar com duas... como é que fala? Com duas pinças dá, mas é mais doloroso, gera mais dor aí, né? Sutura de pele e fechamento de craniotomia, agora muito utilizado. É isso mesmo, Silvio, muito. Craniotomia muito utilizada, ortopedia, cirurgia de transplante, porque o transplante dura 12, 13, 14, 10 horas. Putz, no final, a pele, aquela incisão enorme, você vê que o grampeador e grampeia e tá tudo certo ali, né? Porque você quer realmente rapidez aí. Gente, meus queridos, quanto tempo de aula deu aí? Com os intervalos aí? Muito boa. Vou só agradecer aqui para finalizar a nossa aula aqui. Eu estou gravando aqui, dá um stop aqui. Agradecer o pessoal. Aproveitem essa aula. Você que está vendo essa aula pela primeira vez, seja bem-vindo à galera da Pinça aí. E essa aula é para realmente vocês verem várias vezes e repetirem aí quantas vezes forem necessárias.